Eu vivia umas situações tão complicadas que eu não sabia se o meu sofrimento era pela morte do meu pai ou por tudo que eu vivia. Quando eu resolvi romper com essa realidade, eu comecei a perceber que a perda do meu pai já tinha sido superada. Opa. E o que impactava muito era o ambiente. Então, eu não mereço. Merecimento, valorização. Eu não mereço comprar. Vou falar que a gente falou isso ontem. Eu não mereço comprar um tablet. Eu não mereço esse negócio muito caro. Pra mim, por que eu vou me dar um presente assim? Eu não mereço comprar muitas roupas. Tá bom. A gente fez uma compra ontem, ele comprou, sei lá, 6 camisas. Não, Lorena, vai dar caro, não sei o quê. Você tá precisando. Não tem que, sabe? Não precisa se culpar porque você tá gastando um pouco mais. Então, saber que você merece, você fez por onde, você trabalhou, você ganhou pra isso. Vai lá e compra. Se presente. O movimento devolve. Então, por exemplo, hoje existe uma coisa na fisioterapia que é... Olha, eu que não sou fisioterapeuta falando de fisioterapia. Tem uma coisa na fisioterapia que é assim... Você tá com dor, não é para parar de fazer o movimento. Dor, você precisa se movimentar para aquela... Né, para aquilo passar. Então, hoje, o movimento da fisioterapia hoje é fazer as pessoas se movimentarem. Boa. E o movimento, tanto na fisioterapia quanto na vida, ele devolve. Eu já tive situações em que, por exemplo... Acorda desanimado, não quer fazer uma coisa, tá cansado, tá desmotivado. Mas uma peça que você mexe, uma ação que você toma, pode não vir por aquilo ali que você fez exatamente. Mas em algum momento chega por outro lugar. Sim. Eu vivo muito isso na época de evento, por exemplo. Só um parênteses. De dias assim, de estar bem desanimado, tá 2, 3 dias sem vender ingresso. E aí eu digo, peraí, vou levantar, vou mandar 10 mensagens aqui. E aí eu mando 10 mensagens, eu faço um post no Instagram, eu falo com algumas pessoas e ninguém responde. E aí daqui a pouco vem alguém que eu não imaginava e diz, eu queria comprar um ingresso. Só porque sendo a coisa mais fácil do mundo, é só pagar o ingresso e tal, sem muita conversa, é só eu quero comprar um ingresso. Então o movimento ele devolve. Muitas vezes ele não devolve diretamente por aquilo que você está fazendo, mas ele devolve. Adorei então, a frase. Quer sair da situação que está? Toma decisão, decide e se movimenta. E dá o passo. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais, com pessoas reais, sobre vida, saúde, paternidade e negócio. E hoje eu vou receber um casal aqui que é muito especial, principalmente nessa minha jornada como escritor, vocês estão vendo o livro aqui atrás, e principalmente como palestrante. Eu vou contar um pouquinho mais sobre isso, mas antes deixa eu falar sobre eles. Ele é o filho do Pedro e da Maria, ele é empresário, mentor de fisioterapeutas com um baita propósito de impactar vidas e é um cara que honra tudo que ele tem vivido. Ela é filha da Cíntia e do Marcos, irmã do Humberto e da Carmen. Ela também é empresária, escritora e doutora em osteopatia. Ela vai ensinar pra gente o que tem por trás dessa palavra aí. Ela dedica a sua carreira a ajudar outras pessoas a viverem sem dor. Então esse, com certeza, vai ser um podcast mais do que especial. Já estou lembrando das minhas aqui. Ela guia fisioterapeutas rumo à liberdade financeira com mais confiança, propósito e felicidade. Sejam muito bem-vindos, meus amigos, esse casal lindo, André e Lorena. Muito bom receber vocês aqui. Ai, que bom. Prazer estar aqui. Esse sotaque maravilhoso, Feliz né? de estar aqui. Feliz de demais. estar aqui. Ô, louco. Muito bom, obrigada. Aconteceu. Obrigada pelo convite, né? Que bom que a gente estava aqui hoje. Sim. Era para ser, Era né? pra ser, sim. Era para ser. Muito bom. Amigos, quando a gente conversa, eu sempre escuto uma palavra que eu acho super interessante, mas eu queria que vocês trouxessem um pouco mais da visão de vocês sobre ela, que é ambiência, que é o poder do ambiente. O que significa? Qual é a importância, o poder da ambiência para vocês? Primeiras damas. Posso ir? Pode. Veja, o ambiente, ele molda as pessoas, né? Então, se você tá com pessoas que pensam para baixo, que estão sempre reclamando, que estão sempre falando mal dos outros, enfim, você vai ter uma tendência a fazer a mesma coisa, né? Então,
Quando a gente está num ambiente de crescimento, de felicidade, de equilíbrio, Boa. né? Então, você consegue se moldar melhor. Então, estar num ambiente de crescimento é o melhor ambiente para você estar. Crescimento familiar, crescimento pessoal, crescimento no trabalho, né? Então, esteja num ambiente bom para poder crescer. Pronto. Então, ela cresceu num ambiente favorável, né? Ela cresceu com Ele pais gosta muito desse tema, empreendedores, ele adora. ela cresceu com pais que davam toda a liberdade. Não que meus pais não davam, muito pelo contrário, meus pais davam. Só que eu vim de um ambiente em que as pessoas eram CLT, em que sempre a riqueza do outro vinha de enganação. Uhum. Deve estar enganando alguém, fulano tá rico e é assim. Agora que tá rico não fala com ninguém. Eu vim de um ambiente também que no trabalho não era muito valorizado. Fizesse 100, tinha valorização normal. Se fizesse 2.000, tinha pouca valorização. Eu sou professor, né? Minha formação inicial é professor. E eu percebi que muitos dos ambientes em que eu andava profissional, de amigos, de pessoas que cresceram comigo, se eu parar para olhar, grande parte delas está no mesmo lugar que estava há 20 anos atrás. No mesmo ambiente. No mesmo ambiente. E isso me impactava muito. E no mesmo lugar, profissionalmente também. Legal. E eu sempre ansiei alguma coisa a mais, só que o ambiente, era como se o ambiente me puxava. Me puxasse, era como se o ambiente me puxasse para permanecer ali. Tá bom. No dia que eu resolvi romper com esse ambiente, e ambientes são pessoas, lugares e coisas, né? Objetos, livros, né? São coisas que a gente vivencia durante nossa jornada. Quando eu resolvi romper com esses ambientes, e aí romper não é... da vida dele. E conheci o amor da minha vida. E romper não é brigar com ninguém, romper não é deixar ninguém de lado. Romper é só entender que algumas pessoas te ajudaram a chegar até aqui, mas não vão conseguir te ajudar ou ir com você até um próximo nível. Uhum. Né? Quando eu percebi isso, eu mudei os ambientes, desde um ambiente em que eu fazia atividade física, que era corrida, até um ambiente de lugares que eu saía, até as pessoas que eu conversava, e foi aí quando a gente se conheceu. Vocês se conheceram depois dessa mudança inicial de ambiente? No meu caso, quando eu resolvi mudar. Tá. No A caso- decisão. Quando você tomou a decisão, a vida começou a abrir. Eu tenho até a data, Qual? 22 de fevereiro de 2021. Adoramos data aqui. Eu sou historiador, né? Então, Historiador. 22 de fevereiro de 2021. 22 de fevereiro de 2021. Eu estava vivendo uma série de situações, eu perdi meu pai em 2018, então eu não sabia. Eu vivi umas situações tão complicadas que eu não sabia se o meu sofrimento era pela morte do meu pai ou por tudo que eu vivia. Sei Quando bem como é. quando eu resolvi romper com essa realidade, eu comecei a perceber que a perda do meu pai já tinha sido superada. Opa. E o que impactava muito era o ambiente. Então eu gostava de sentir pena de mim mesmo, eu queria que as pessoas me vissem como coitadinho, como ele é coitadinho, como ele está sofrendo por causa do pai e tal. Quando eu me afastei desse ambiente, eu comecei a perceber que eu já tinha superado muita coisa. E o que me fazia mal era o ambiente. E lembra que o ambiente não é o lugar, são aqueles três pontos que eu toquei, né? E aí foi quando eu resolvi mudar esse ambiente, e aos poucos eu fui começando a perceber que eu melhorei como pessoa, emocionalmente, e aí 6 ou 7 meses depois dessa decisão, a gente se conheceu. E aí tudo mudou. Transformei a vida Pra dele. mim, E acredito que para ela também. Tem que perguntar para ela. Eu vou voltar a pergunta agora. Perguntar para ela dizer assim, não, deixando ela realmente. pensar, tô deixando ela formular. Mas foi tá. quando tudo mudou. Mas tem duas coisas que eu gostei muito da tua fala, e eu concordo totalmente. A primeira é que tudo começa com a decisão. Então, você decidiu. A hora que você decidiu, a energia já começa a mudar. Sim. Você começa a atrair pessoas diferentes. Você começa a querer ir em lugares diferentes para fazer coisas diferentes, que é a tríade aí que você trouxe. Sim. O sucesso é uma decisão. Hoje eu tenho muita consciência disso. Ó, isso é boa, hein? O sucesso vai é uma dar decisão. corte. O Fernando já apertou o botão ali, ó. É o primeiro já, hein? Eu acho que tudo é uma decisão, né? Até, inclusive, quando você não decide, não toma uma decisão, quando você permanece naquilo, já é uma decisão. Né? Não fazer nada. Não fazer nada já é uma decisão, né? A Foi melhor. omissão e tudo mais. A omissão. Não vou fazer nada porque
Já tô aqui, porque não tem como mudar, porque... né? Isso já é uma forma de decidir as coisas. E eu decidi mudar. E eu decidi, acho que foi a primeira vez na minha vida em que eu assumi o risco. Porque também tem a questão do risco. E depois daí, quantos riscos você assumiu? Depois dessa vários. Ladeira abaixo aí, muito risco. Vários. No começo, os riscos vinham muito dela. Por que dela, eu falo? Porque ela tem uma questão muito séria, que inclusive está até nos nossos votos de casamento, nos meus votos de casamento. Ela chega em casa diariamente e ela faz, eu tive uma ideia. Cada ideia dela, eu tenho que correr algum risco. Às vezes até de vida. Exatamente. Não chega tanto. E aí eu comecei correndo riscos assim. Entendi. Ela dizia, eu tive uma ideia. E aí, para executar essa ideia, foi quando casou pela segunda vez, eu digo assim. Porque para executar essa ideia, ela não conseguia fazer só. E aí foi quando tudo aquilo que eu fazia e não me sentia valorizado, que era uma outra coisa, eu esperava ser valorizado pelas pessoas, e nesse momento eu percebi que eu comecei a me valorizar. Isso muda o jogo totalmente, porque você não precisa esperar ser valorizado por ninguém. Polaridade, né? Você precisa se valorizar. A valorização dos outros vem naturalmente, porque você começa a se blindar. Eu acredito muito nisso. E quem não valoriza, se afasta. Exatamente. Então isso automaticamente natural, limpa o ambiente. Você começa a mudar dali. Boa. Entendeu? A segunda coisa que eu ia comentar, que eu gostei da tua fala, é que levou 6 ou 7 meses. E não necessariamente isso foi pouco ou foi muito. Foi o tempo necessário. Isso. Então, além da decisão, tem uma questão de tempo também, que não é só porque eu decidi eu vou dormir e vou acordar, as coisas vão. Você tem que fazer a sua parte. Beleza? De jeito nenhum. São quebras de crenças. Sim. Muitas. E não são quebras, você precisa ressignificar essas crenças. Porque ele tinha muitas crenças. Fala mais sobre isso. Eu, na minha vida, tive que quebrar muito, né? Eu tive que ressignificar. Até, na verdade, a gente precisa saber quais são nossas crenças. Boa. Primeiro, saber quais são para que, a partir daí, a gente comece a modificar o pensamento. Então, crença de valorização é uma gigante e a maioria das pessoas tem. Ou de merecimento. Eu não mereço... exemplo dessa de valorização. Eu não mereço... Merecimento, valorização. Eu não mereço comprar. Vou falar que a gente falou isso ontem. Eu não mereço comprar um tablet. Eu não mereço esse negócio muito caro. Para mim, por que eu vou me dar um presente assim? Eu não mereço comprar muitas roupas. Tá bom. A gente fez uma compra ontem, ele comprou, 6 camisas. Não, Lorena, vai dar caro, não sei o quê. Você tá precisando. Não tem que, sabe? Não precisa se culpar porque você tá gastando um pouco mais. Então, saber que você merece, você fez por onde, você trabalhou, você ganhou para isso. Vai lá e compra. Se presenteia, né? A gente não fala assim, comemore pequenos resultados, grandes resultados, né? Você merece. Então, por que não lidar? Por que não ganhar esse presente? Né? Lidar esse presente. Eu vou contar uma historinha rápida que super conecta com isso que você está falando. Teve um dia, e não faz muito tempo, eu cheguei e decidi o seguinte. Inclusive, essa camiseta que eu estou usando faz parte dessa experiência. Eu falei assim, eu vou comprar roupa, beleza? E aí eu decidi, pesquisei, falei, eu quero ir nessa loja aqui, já trabalhando essa crença de merecimento. Presta atenção, eu vou lá e vou investir uma grana. Beleza? Tava ok com isso. Falei, é hoje que eu vou quebrar, mudar, né? Esse negócio de crença. Vou até, converso com a Clarissa. Aí vamos em tal shopping. Qual shopping que tem a loja tal? Aí o meu racional tava indo pro shopping, um shopping diferente do que eu tinha pensado inicialmente. Aí ela falou assim, mano, beleza, vamos onde você achar que vai. Aí ela falou um negócio que me chamou a atenção. Eu falei, mas a loja é a mesma, o preço é o mesmo. Por que eu não vou no ambiente que tá mais alinhado com a loja que eu tô querendo? Sim, beleza, decidi, voltei pro plano inicial de quebrar a crença. Quando eu tô indo, Lorena, no shopping e tal, fomos de carro. Aí eu chego, quando eu entro no shopping, não é que eu erro, o meu inconsciente entrou no valet. Isso nunca tinha acontecido. Então tinha pra direita vai pra vaga normal, pra esquerda vai pro valet. Entrei no valet, eu não tinha pensado, travei. Aí eu falei, e agora? Virei pro cara e falei, não, mano, eu entrei errado, vou lá no de baixo. Eu saí pra fazer a volta, dei a volta no bairro pra entrar no estacionamento normal de novo. Quando eu tava saindo do valet, falei, não, tá errado. Como que eu vou investir essa grana, que eu já pensei que eu tô trabalhando isso, e eu não vou parar no valet, que custa 40? Sim.
Voltei, saí, virei pra Clarice e falei assim, ó, nós vamos parar no Valet. Vou dar a volta, nós vamos parar no Valet. Ela falou assim, você é louco, não sei o que e tal. Aí ela tava com vontade de ir ao toalete. Eu falei, não, mas eu quero ir ao banho. Eu falei, não, vamos parar no Valet, porque se eu não parar no Valet hoje, não vai adiantar nada. Voltei, Aí você parei. já quebrou Aí duas. resolveu. Não, mas aí a roupa foi tranquila. Porque quebrou já a primeira, primeira, resolveu no né? A Valet. primeira era mais Mas é muito louco isso que você tá falando. Aqui na relação eu sou a Clarissa. Você tá louco? Não, a gente. Você tá louca? Não. É assim. Essa coisa do merecimento pega muito. E assim, a gente pensa que mudou uma mentalidade, é outra pessoa. Você a viveu gente quantos constrói anos com essa, né? todos os E a dias. gente tem altos e baixos. É. Aquilo viveu com você muito A tempo. vida é um ecocardiograma, é assim. É isso. Se o dia que tiver assim, morre, Morreu. acabou. Caixão e vela Acabou. preta, né, como diz meu tio. E aí, essa coisa do merecimento é muito séria, pra mim. E é uma coisa que, apesar de ter mudado muito a minha mentalidade, é uma coisa em construção eterna. Eu pra comprar algo pra ela, ou ela pra comprar algo pra ela, ela faz, vou comprar isso, eu faço, compre. Porque pra mim ela merece. Pra eu comprar, aí eu fico, não sei, talvez, não sei. Sábado a gente tava comprando um negócio pra mim que eu já queria há 2 anos. E aí a pessoa fez, mas pra entregar, porque eu não tava podendo ir lá, pra entregar é R$25. Eu disse. Aí, inconscientemente, por não achar que mereço, eu fiz. Eu vou ter que pagar mais R$25. Só que o negócio é muito mais caro que R$25. R$25 não é nada perto do... Aí eu disse, eu vou pagar R$25? É o inconsciente dizendo assim, você não merece. Você não merece nem comprar, nem... Tá arrumando atrito ali. Pra não Aí ter um eu- grande. Ontem, essa história da roupa foi assim. André, R$25 pra ele trazer lá. Pague agora. Essa coisa da roupa ontem foi... eu peguei um sapato que eu sempre quis, aí ela fez, compre. Eu disse, não, mas eu não sei, um sapato desse valor. E não é tão exorbitante, não. Eu disse, um Não tá, sapato 50% desse de valor... desconto? 50%. Materialmente não, mas emocionalmente o valor é muito aí eu alto, fiquei né? naquela tal. Aí ela pega, bota no carrinho, bota nas coisas, eu faço assim. Me deixa um pouquinho em silêncio, porque eu estou abalado emocionalmente. Mas isso é a coisa do merecimento. E para você ter as coisas, o primeiro que você não é esperar o reconhecimento das pessoas, é você acreditar que você merece. Boa. E cada dia, pronto, é uma coisa que eu tenho construído muito, é cada dia construir que eu mereço as coisas. Que eu mereço o que eu quero ter, que eu mereço o sucesso que eu tenho, que eu mereço viver o que eu vivo hoje. Por isso que você me apresentou como uma pessoa que é grata por tudo que tem vivido. Porque é um trabalho diário de acreditar que merece Tá viver. vendo que eu fui a salvação da vida dele? Eu não acredito. Não, Mas eu não foi. tenho dúvida. Mas eu foi não tenho total, dúvida mas foi nenhuma. total. Vocês falaram, você agora falou mais sobre gratidão e eu comentei um pouquinho no início e eu queria aproveitar esse momento para olhar no olho de vocês e dizer que eu sou muito grato a vocês, principalmente você por me receber lá no congresso. Já teve em Recife. Em Recife, Sim, quando maravilhoso. foi a minha segunda palestra, praticamente a primeira, e por ti, mano, porque a gente tava lá no curso de PNL, e eu falo isso pra você assim, Oi, ó. toda arrepiada. E aí eu lembro que eu falei, tô escrevendo um livro do Tarja Preta, São Silvestre, a história, a gente conversou, eu falei, cara, pra depois eu quero, né, navegar pra palestra, pra levar mensagem, o movimento e tal. Você virou pra mim, você saiu, você voltou, eu falei, pronto, você quer ir lá palestrar em Aracaju? Você quer ir Aí para eu- Aracaju, que não era nem a minha... Você quer ir para Aracaju? Era de outra pessoa. Era de outra pessoa o congresso que ele me Você convidou. quer ir para Aracaju? Eu disse, Aí eu virei, mas aí é essa questão da mentalidade da crença que a gente tá falando, porque eu também tinha negócio de merecimento. Eu falei, mas como que eu vou para Aracaju palestrar se nem o livro tá pronto? E aí teve uma outra mentora, aí Dani Sakugal, que a gente falava de marketing de livro. Aí quando eu falei para ela, olha, apresentei meu PowerPoint, na época o livro tava no PowerPoint. E aí eu falei assim, ó, eu quero escrever o Estruturado livro... Ele, né? Meu livro tá todo na cabeça, no PowerPoint. Mas eu tava lá também, era só o projeto, né? Aí eu falei, depois quero ir pra palestra. Falou, não, você tem que ir ao mesmo tempo com os dois. tempo com os dois. Ela implementou ela mudou aquela crença, e aí quando você me fez a pergunta, se eu não tivesse falado com ela, dificilmente eu ia falar, não, mas peraí, aceitar, eu não né? sei se eu mereço e tal. Eu falei assim, quero. E aí a gente foi ver a agenda, tinha um negócio, compromisso com os meus filhos na escola, aí tudo calhou, a data deles mudou.
E aí depois você voltou e falou, pronto, quer ir pra Recife também? Eu falei, cara, mas agora é um combo, né? E Recife foi um negócio assim, que você foi, fez a palestra e voltou. Foi embora. Foi. Foi muito Chegou num rápido. dia à evento noite. deles. Foi, Você lembrei chegou de disso. noite lá, fez a Irado. palestra de manhã. Você chegou de madrugada, fez a palestra de manhã e isso. depois da palestra você já veio embora. Foi isso mesmo. É isso. Mas Então, essa coisa do merecimento é muito. Deixa Pra mim ainda pega eu muito. só complementar a crença de valorização. Uhum. Valorização profissional, por exemplo. Eu não... Você não sabe cobrar direito, Pronto. tá? Vender e cobrar. Vender e cobrar. Eu convenço, mas na hora de mandar o Pix, eu Fica tenho um com desafio. medo. Sim, Ou eu você- tenho um Treme nas pouquinho bases, ainda. treme Ou nas você bases. cobra 80, Fale 80 mais. reais Ah. e você deveria cobrar, sei lá, o mínimo que o nosso conselho... Eu sou fisioterapeuta, então o conselho da fisioterapia, ele diz que tem um mínimo a ser cobrado. Igual a AB e tal. Isso, tem um mínimo. Então, vai lá, é 230 o mínimo. Você tá cobrando 120? Por quê? E tem gente que cobra E tem 50. gente que cobra 50? Que Pra, é ir isso, na, gente? pra ir na casa da pessoa, tem fisioterapeuta que cobra 50 50 reais. reais. E vai de Uber e gasta 28. Não, é absurdo. Porque não sabe se valorizar. Não valoriza o seu trabalho, não valoriza o seu tempo, porque tempo é dinheiro. Então, gastar tempo e não ser remunerado por isso, ô, gente, isso é terrível. Terrível. E como é que você quebra essa crença da pessoa quando ela tá lá na tua mentoria? Na mentoria de vocês? Primeiro, ela precisa saber que isso acontece. É. Segundo, a gente conversa muito, né? A primeira vez que ela vai dar o preço, eu falo, dá o preço, fica calado. Fica calado, vai ficar um clima tenso. Você vai estar lá, não, eu vou dar um desconto. Não vai dar desconto. Você não vai dar desconto. Tá lá, o preço é esse. O paciente, ele vai dizer sim ou não. Mas respira. A partir do momento que... Pode dizer não um dia, ai meu Deus, deu errado. Deu não. Segundo, vai lá, diz de novo. Deu errado. Mas no terceiro o cara fez, não, eu quero. Aí você, ele aceitou. Pronto, aceitou. Nunca mais você vai baixar seu preço. Você vai voltar por 50 reais podendo estar cobrando 230? Não vai. Então, é um processo, não é fácil, mas é um processo de aprendizagem e a partir do momento que o primeiro valida, aceita, tudo fica mais fácil. Desbloqueia, né? Desbloqueia aqui e Desbloqueia. você começa a fazer muito mais rápido. Porque você Imagina o começa- desbloqueio desse menino depois te encontrando, 6 de 7 vezes. Não, e assim, essa coisa do bloqueio é muito forte. Muito forte. No começo eu falava pra ela, assim, porque Lorena vem de uma família empreendedora. Lorena já é empreendedora, ela tem o orgulho de dizer que ela nunca teve a carteira assinada. Isso é verdade. Ela não sabe nem Sei nem o que a é carteira, a carteira Aí o povo profissional. faz 13º, eu fiz, gente, nunca tive. E Nunca aí- ganhei de ninguém, tenho que fazer o meu, né? Eu não Duas faço de coisas aconteciam no começo do nosso relacionamento. A primeira é que eu olhava para o que a gente estava vivendo ali com 1 mês, 2 meses, 3 meses. E aí, se você me perguntar, do mesmo jeito que a gente vivia com 3 meses, a gente vive hoje. Não teve mudança. Eu olhava e fazia assim, tem alguma coisa errada com essa mulher. Tem alguma coisa... É bom demais. Ela trabalha, é gente boa, é tranquila. Eu digo que vou ali correr, digo que vou ali fazer tal coisa. Não tem estresse, é uma coisa... Eu digo que quero fazer isso, ela me incentiva. Porque eu não vivia, não é que eu tinha relacionamentos ruins, mas, de modo geral, não era esse ambiente tão saudável e tão agradável, assim. Construtivo e tal. Eu geralmente me via muito como a pessoa mais... Eu me via e as pessoas me faziam da pessoa mais inteligente da mesa. E quando você é o mais inteligente da mesa... Você não aprende nada. Você não só aprende doa. muita coisa, você só doa. Então eu era o cara que todo mundo perguntava as coisas, eu era o cara que todo mundo procurava, eu era o cara que todo mundo pedia conselho, eu era o cara... Só que eu na hora de pedir, eu na hora de perguntar, eu na hora de fazer, não tinha. Ou tinha em menor quantidade, digamos assim, né? Pontualmente. E aí eu olhava para ele e fazia, tem alguma coisa errada com ela, não é possível. Não é possível. E a outra coisa que eu pensava muito e eu já cheguei a externar isso para ela lá no começo era, eu ganhava R$2.000 por mês quando eu conheci ela. Ela já era um empresário. Aí eu dizia assim, apesar da minha inutilidade para o seu contexto, você gosta de mim. Você falava isso pra ela? Eu falava isso para ela. Você verbalizava Eu isso? verbalizava isso para ela. Que forte. Eu dizia, porque eu sou um cara que ganha R$2.000, eu trabalhava 60 quilômetros de Recife, ia e voltava todos os dias. Eu trabalhava em escolas que não me valorizavam, apesar de eu fazer tudo, tá? E sou grato por elas por isso.
Porque senão eu não Fez teria quem chegado. você é hoje. Exatamente. Total. Por ter essa consciência. E eu falava isso para ela. E isso é muito marcante porque eu começo a olhar para trás e eu começo a perceber que eu comecei a pensar isso cada vez menos. Eu comecei a falar isso cada vez menos. Eu comecei a viver isso cada vez menos. E aí o lance da valorização, eu comecei a perceber que eu comecei a me valorizar. Através das palavras dela, através das palavras de outras pessoas que a gente conheceu, que eu comecei a conhecer através dela, eu comecei a me valorizar. E para mim a grande diferença era que eu esperava a valorização das pessoas e das instituições antes, e o que mudou não foi essas pessoas ou essas instituições me valorizarem, foi eu me valorizar. Através do ambiente que eu estava inserido. Porque basicamente se você não se valorizar, meu irmão, ninguém vai te valorizar. E o que você enxergou nele, além dessa beleza, esse sotaque paulista, que ele me disse que nasceu aqui? Sotaque zero de São Paulo. Pelo amor de Deus. Chegou aqui falando pro Fernando, não, eu sou daqui. Puta mentira, Dalva. Já chegou mentindo, mano. Mas veja, uma coisa... Até eu ser a pessoa que eu sou, eu vim de uma família muito estruturada, então foi muito bom. Mas eu passei por relacionamentos muito ruins. Passei por relacionamentos abusivos intelectualmente, enfim. Me arrependo de ter vivido? Não. Porque me fez a pessoa que eu sou hoje. Hoje, é impossível acontecer aquilo que já tinha acontecido. Sabe? Você aprende com aquilo dali e faz, nunca mais eu quero. Até você sair daquele... Vou falar uma palavra bem nordestina, daquele buruçu, daquela complicação toda. Foi luta para eu entender o que estava acontecendo. E aí eu me fortaleci. Eu cresci pessoalmente. Então eu fiquei fechadinha ali, entendendo o que tinha passado e vendo meus pais também, porque meus pais foram muito de conversa a vida inteira. Então a gente teve sempre um diálogo muito bom. E eles têm um casamento incrível. De 45 anos. 45 anos. 45 anos. E aí, quando eu conheci André, diferente de outros relacionamentos que eu tinha tido, que eram sempre de disputa, por ser empreendedora, por ser empresária, por gostar de liderar, por gostar de estar à frente, existia sempre uma disputa. Tá. Então, o fato de eu ganhar mais para eles era ruim. Entendeu? Então, eu fazia assim, cara, não tô disputando com você, nós somos um casal. Pra que essa briga de quem ganha mais do que o outro? Né? Então, eu já não queria. Quando eu conheci André, não existia isso. Pelo contrário, ele fazia, Lorena, senta aqui, vamos sentar para organizar o que é que eu posso te ajudar. E aí não existia disputa. Isso foi uma das primeiras coisas que aconteceu, assim, poxa, ele não tá querendo disputar comigo. Então, já era um olhar diferente. E depois ele começou realmente a me ajudar. Dizer assim, Lore, ó, como ele trabalhava na gestão, e gestão era uma das coisas mais falhas no meu trabalho, ele começou a enxergar pontos que eu não enxergava. Tá. E aí a gente começou a organizar a casa. Tá. Quando eu organizei a casa, a minha empresa dobrou o faturamento. Então, quando a gente começou a organizar tudo, eu fiz, não, gente. Não tem pra que disputa, Tem alguma tá vendo? coisa errada com E eu- ele. Tem alguma coisa errada com esse cara, essa Não, gestão. e eu falava assim, Ele veio pra somar. E Ele eu- não veio pra dividir. E eu falava assim, eu dizia pra ela, eu ajudo você em tudo, eu só não quero uma coisa. Senhas e cartões de banco. Por quê? Vocês eram um casal ou são um casal? Não, porque eu não achava que precisasse. Tipo, pra ajudar ela, eu não precisava ter acesso à conta de banco, da empresa, nada. Então, até hoje é assim. Boa. Na clínica dela, até hoje, quem paga as contas é ela, quem tem a conta é ela, eu não tenho... E as contas de casa? Qual Aí- foi o primeiro combinado que vocês fizeram? Não teve combinado. Simplesmente não teve combinado. É porque é como se fosse... Tudo é da gente. Sim. Então As tem contas- combinado. Posso contar como era, Sim. como foi? Que eu percebi que tudo era muito diferente. A gente estava uma semana junto. Uma coisa importante para se falar de uma semana junto é que a gente mora junto desde o segundo dia. Do segundo dia que vocês se conheceram? É. Oh, essa é a primeira vez que eu ouço alguma coisa assim. Que legal. E na primeira semana que a gente estava junto, eu estava conversando com ela sobre um imóvel Na que eu casa de tenho. quem? Na casa dela. Na minha. Eu estava conversando com ela sobre um imóvel que eu tenho. Vou chamar que de tá- louca agora, né? Que tá.
Eu que fiquei curioso, tá... não. Nunca tinha ouvido no segundo dia. Tô interessado. A gente conversando sobre as coisas da gente, que vai fazer, que não vai fazer e tal. E aí, com uma semana, eu disse, eu tenho uma casa que no futuro eu vou poder vender e tal. Isso a gente nem morava junto ainda. Aí eu quero comprar uma casa em Gravatar. O que é Gravatar? Então foi no primeiro dia? Não. É que a gente se conheceu na internet. Isso. E a gente passou 20 dias conversando. Tá sobre bom. tudo, sem se ver. Tá. Só por telefone então, depois de uns dias. Chamada de vídeo. Então, nada de contato. Tá. Depois desse contato, foi que A gente não saiu se numa voltou mais, sexta-feira, na terça-feira, na quarta... no domingo a gente já ficou junto, Não, na na quarta segunda você foi. e na quarta eu não saí mais. Então não foi no segundo dia. Foi no Me quarto ajuda, dia. mano. Não, mas no segundo dia eu já estava na casa dela de novo, no terceiro também. Tudo bem. Eu só não levava a bolsinha, que tem a história da bolsinha. Tem a história da bolsinha que eu passei 3 meses com a bolsinha ia comigo, a bolsinha Você já voltava falou comigo. que você é a Clarissa da história. Agora você falou da bolsinha. Aí Cuidado com o que você vai falar na terceira vez. Eu levava a bolsa, aí teve uma vez que eu esqueci uma roupa no banheiro, ela fez assim, uma semana, não vai levar não? Eu disse, pô. Aí eu botei É na bolsa. agora. Aí a bolsa ia, a bolsa voltava todo dia. Até que depois de 4 meses ela fez. Deixa essa bolsa aí. Mas eu ia todos os dias. Tá. Eu passava na casa que eu morava só pra pegar roupa. Boa. E aí, com uma semana, a gente conversando sobre Na parte que a gente negócios. tava online. Não, já tava morando junto. Não, a história da casa foi no online. Foi ainda no online? Não, isso eu não lembro. Eu pensava que tinha sido presencialmente, enfim. Aí eu fiz assim, eu quero eu quero vender essa casa, tal, que eu tenho, quero comprar uma casa em Gravatar. O que é Gravatar? Na Serra. É na Serra. Tá bom. É tipo Petrópolis pro Rio. Petrópolis, É, tipo isso. aqui que Campos tem do Jordão. Campos do Jordão e tal. É uma Tá bom. cidadezinha, claro, devido às proporções e tal, mas cidade friazinha, faz ali seus 12 graus à noite, então Friazinha, Pernambuco. deve fazer uns 26. Não, faz 12, É, faz não, 12. mas- No inverno faz 12. Tá. No inverno é engraçado, Eles faz são de 12. Recife. A gente é de Sabe? Recife. No inverno faz 12 à noite e 35 durante o dia. Negócio muito louco, muito louco. Boa. Aí eu disse, eu queria comprar uma casa. Ela na lata, ela fez, vai não comprar uma casa não, vai pegar o dinheiro e vai investir. Eu disse, tá bom. Porque ele tava reclamando. Porque gasta com condomínio. Porque gasta com organização da casa. Porque gasta... Mas se você vai pegar o dinheiro e vai fazer a mesma coisa aqui, não, pega esse dinheiro e investe, muito melhor. Daquele dia em diante, a gente começou a falar de negócios e de coisas para construir como se a gente já se conhecesse há muito tempo. Uhum. Então, foi diferente desde o início. Tá bom. E aí, quando a gente começou quando eu comecei a ir para casa dela, teve outra coisa que marcou que talvez ela nem saiba. Mas ela chegou para mim e fez assim, senta aqui comigo, vamos fazer, lá em Recife a gente não fala comprar no supermercado, a gente fala fazer feira. Vamos fazer feira? Aí ela sentou comigo na cama e começou a pedir no aplicativo. É porque tava na época da pandemia ainda. Então, Começou a pedir no aplicativo. Pode parecer bobagem, mas eu disse, eu tô com ela há uma semana, ela já tá me chamando para comprar coisas juntos e tal. Né? Aquilo foi diferente para mim. Eu disse, tá, vamos, aí fizemos e tal. Aí você perguntou como é que era dividido. Não era dividido. Porque eu tinha minha casa, onde eu pagava as contas, ela tinha a dela. Então, no começo foi muito assim. Eu, quando eu via uma brecha, digamos assim, eu ia lá e comprava uma coisa. Uhum. Vira e mexe, eu chegava com alguma coisa. Eu Mas nunca me hoje senti... Vocês já moram juntos. Hoje Já, não, hoje já não. casado. Hoje como é que é? Não, aí no final daquele ano a gente mudou de apartamento. Aham. E aí quando a gente mudou de apartamento, a gente começou a dividir realmente tudo. Só que não é uma divisão do tipo... Meio a meio. Não, Tipo, 60-40. Não é não é uma percentual. divisão. Não, Hoje não, ela não. tem a empresa dela, Tá bom? que eu participo, que é a clínica. Eu tenho a minha empresa, que é a mentoria, que são os cursos, que são os eventos, que ela também participa. Uhum. E o que a gente ganha é tudo dos dois. O que a gente deve é tudo dos dois. Não importa se é no cartão dela, me esquenta a cabeça do mesmo jeito. Não importa se é no meu cartão, esquenta a cabeça do mesmo jeito para resolver. Boa. Né? Não tem muito essa divisão. Boa. E é uma divisão que a gente acredita e que com a gente funciona. É a melhor divisão do mundo? Pra gente é. Sem Não é, dúvida. não é uma ciência que assim vai funcionar para todo mundo. Total. Cada um tem que encontrar a sua forma. E essa é a forma que a gente Meu encontrou. ponto é mais também entender qual foi o momento que vocês falaram, né, disso, mas já ficou claro. E o que você falou, o importante é funcionar. Aí agora, quando a gente olha para os negócios, e você que vem com essa veia de negócio há muito tempo, como é empreender em casal? No começo eu achei que ia dar errado. Por conta de outras experiências, né? Ah, Por você conta... já empreendeu Não dessa- empreendi, mas sempre existia essa disputa
Eu tive relacionamento que a pessoa queria saber quanto eu ganhava. Tá bom. Não se metia nas Na tomadas de operação. decisão, mas queria saber do dinheiro no final. Mas pra usar o dinheiro ou pra Claro, saber pra- se tava ganhando mais ou menos que você? Também. As duas coisas, As né? duas coisas. Então, no começo foi meio... Será que isso vai dar certo, sabe? E aí, quando começou a dar certo, a não existir uma disputa, não ter uma briga, e o negócio crescendo e se expandindo de forma absurda, não tinha como dar errado. Então, era tudo novidade. Pra mim, era novidade, porque eu sempre fui muito só. Uhum. Eu tava falando, eu sempre me metia nas coisas sozinha, dava de cara, dava errado, voltava. Tive sócios que não deram certo. Então, assim, hoje ele é meu sócio, né? Na vida e nos negócios, não tem como. Então, às vezes a gente tá deitado, dormindo, aí ele, Lorena, tem que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que, trabalho. Eu, uma hora dessa, trabalho, Sou eu não. que cobro vídeos pra ela. Sabe? Então, tem hora que eu fico olhando e fico, meu Deus, a gente, se não fosse da mesma área, se a gente não trabalhasse junto, não existiria esse tipo de conversa. Sim, Mas essa conversa faz parte do nosso dia a dia. é da rotina. Então, é nesses momentos, por exemplo, a gente passou uma semana aqui em São Paulo. Nesses momentos, a gente tem insights legais que a gente pode usar no negócio. Então, vale a pena. Vale a pena, sabe? Se não existir disputa, se tiver uma conversa legal e se você conseguir organizar o trabalho, que a gente faz o que a gente ama, né? Então, é como se a gente não estivesse trabalhando. Essas conversas não são pesadas, Uhum. né? Então, a gente bota isso como rotina da vida. Tá aqui, tá ali, tá o tempo todo. Foi diferente no começo, mas eu gosto. Eu adoro hoje. E o que vocês tiveram que abrir mão pra viver essa vida? Nesse formato juntos, assim, teve alguma coisa que você falou, ó, eu tive que abrir mão disso aqui, você, né, eu tive que abrir mão desse meu estilo, desse meu comportamento, porque vale a pena viver esses insights quando eu tô em São Paulo, viver essa rotina pelo que vocês amam. Vocês tiveram que ajustar alguma coisa na essência de vocês ali? Eu posso dizer que sim, porque como eu fui sempre muito só no meu negócio, eu abri mão de tomar a decisão sozinha, Rápido, assertiva. entendeu? Entendi. Então agora não, agora eu sento, converso, a gente coloca os prós, os contras, decide o que é que vai ser. Claro, a última, no meu negócio, né, na clínica, tudo, a decisão, eu bato o martelo. Porque você é especialista também, Entendeu? sem dúvida. Mas eu escuto muito mais ele para poder tomar a decisão. Boa. Porque antes eu errava muito por eu tô só, né? Então, se der errado, foi eu que assumi, eu assumo o erro, tá tudo certo, tenho que levantar e seguir em frente. Hoje não, hoje a gente conversa, a gente organiza as ideias, aí eu faço, não, agora tá melhor eu tomar essa decisão. Até porque toca o lado dele também. Se você amanhã assume abrir uma filial em Salvador, por exemplo, pô, faz total sentido pro negócio, mas vai impactar a vida dele. Claro. Então, não Já teve casos assim, inclusive. Já. Já teve casos dela querer abrir outra empresa e impactar a vida da gente. E pra E ti? deu errado. Pra mim, eu acho que na minha essência, Ou não, é que a essência talvez... na minha essência não mudou não, sabe? Assim, até porque eu sempre Comportamento, idealizei algo assim. assim como. Esse tipo de relação, esse tipo de crescimento. Boa. O que mudou muito pra mim, e aí aconteceu um outro marco, mais ou menos ali em fevereiro desse ano, 4 anos depois daquele primeiro marco, né, da mudança, o que mudou muito foi a parte profissional. Por quê? Porque eu sou historiador, não tenho nada a ver com fisioterapia. Apesar de trabalhar com fisioterapia, eu sou historiador, sou pedagogo, sempre trabalhei na área da educação, fui para a parte de educação profissional, o que me deu conhecimento na área da saúde. Sebrae. Sebrae depois, né? Passei 2 anos num projeto do Sebrae, 2 anos e meio no projeto Sebrae. E eu, no dia 14 de fevereiro desse ano, datas, 14 de fevereiro desse ano, 4 anos após aquela minha primeira mudança, né? Aquela minha primeira grande mudança de dizer assim, eu quero romper com isso. Uhum. Eu estava vivendo um dilema muito grande. Eu tinha saído do Sebrae, no Sebrae eu trabalhava na parte de educação, de escolas e tal, de gestão em escolas. E eu queria fazer algo nessa coisa de mentoria, cursos para professores. Tá. Para ajudar professores a empreender lembro. no digital. Você lembra disso? Lembro. E eu fiz uma tentativa. Eu quis convidar professores para eu ajudá-los nisso. Uhum. E ninguém aceitou. Ninguém aceitou, não. Ah, vou pensar. E era gratuito, não era nada. E aquilo foi, pronto, o que mudou muito foi isso. Foi porque eu sempre tive medo de fazer uma transição de carreira
perto dos 50 anos, eu estou com 48. E quando eu vi, eu já tinha feito sem nem perceber. No dia 14 de fevereiro... Depois que você me conheceu, você mudou 2 vezes já. Pois é. No dia 14 de fevereiro, eu estava muito pé da vida, porque não conseguia botar a coisa para a educação para funcionar. E aí eu lembro de Vitor Damasio, a gente tem que honrar nossos mentores. Um deles é Vitor Damasio. Ele uma vez eu perguntei a ele num webinário sobre o que fazer para professores. E aí ele me respondeu sem preconceito, sem nada, ele me respondeu: por que fazer algo para um público que não quer pagar? Porque o professor, via de regra, ele não investe muito na sua educação após faculdade, depois de pós-graduação, mestrado, doutorado. Ele não são muitos que vão para outras vertentes. E aí, no dia 14, eu disse assim: a partir de hoje, eu não me direciono mais nas redes sociais para professores. E se você for na minha rede social, a partir do dia 14 ou 15 de fevereiro desse ano, eu comecei a me direcionar totalmente como mentor de fisioterapeutas, pessoa que trabalha para fisioterapeutas, que ajuda fisioterapeutas a crescer, né? E aí, eu tinha muito medo disso, de fazer essa transição, de como é que eu vou mudar agora? E uma coisa que me pegou muito nesse dia, que a gente até conversou nesse dia, foi: você já faz isso. Porque eu já vinha fazendo isso antes, porque a mentoria já é de um ano antes, né? um pouco menos de um ano antes. Eu já estava fazendo eventos para fisioterapeuta, já estava fazendo encontro presencial com o pessoal da mentoria, já estava atuando com o pessoal da mentoria que a gente abriu junto um ano antes e ela capitaneava. Aí eu disse: eu estou de repente me arrebentando por dentro por algo que já aconteceu. E aí não foi um rompimento, mas foi uma coisa assim de dizer: eu já estou fazendo e nem estou percebendo. E aí, tipo, decidi em diante. E aí o lance do que a gente volta para o começo, quando eu disse assim: o sucesso é uma escolha, decidir muda o jogo. Foi só a decisão de dizer assim: a partir de hoje eu vou fazer isso. Acabou o sofrimento. E acabou o sofrimento, de verdade. Hoje eu me direciono para esse público e não tenho problema, hoje eu não tenho essa dor. Sabe o que é mais engraçado? Que quando ele conversa, ele faz as reuniões individuais, né, com os fisioterapeutas. E os fisioterapeutas adoram ele. Ele dá várias ideias. E quando ele diz que não é fisioterapeuta, o povo fala: como assim você não é fisioterapeuta? Ele sabe tudo, porque a gente conversa sobre tudo. E às vezes, quando ele tá em dúvida, ele: Lore, e aí, não sei o quê. Aí a gente ajusta, aí ele vai e faz também. Então, assim... E a visão de fora mais dentro, muito, né? claro, é muito maior. Sim. Veja, eu falei que ele mudou 2 vezes. A primeira vez foi que ele saiu das escolas e foi pro Sebrae. Que já foi uma mudança muito grande. Foi um projeto do Sebrae que era muito bacana. E aí, do Sebrae, ele foi para a empresa da gente. Uhum. Então, já foram 2 mudanças em 4 anos, sabe? Quais foram as suas? Eu não saí de empresa, né? Eu tava na minha, Mas já tinha a clínica. De empresa. Não. Eu já tava na empresa. Então, a gente abriu a mentoria, a gente abriu a possibilidade de fazer evento, a gente abriu um mercado gigantesco. Ele me botou de volta no mercado de cursos, porque fazia tempo que eu não dava curso. E ele fazia: você só estuda, mas você não tá passando isso pra ninguém. Por quê? Você é tão inteligente. Todo mundo quer um curso seu e você não bota isso pra rodar, Lorena. Um livro, né? Mais um livro. Mais um livro. O livro da Amazon, né? Exatamente. Exatamente. Tem um livro pronto e ele não tá na Amazon. Por quê, né, gente? Então, são pequenas coisas que a gente vai ajustando. Agora eu vou botar. Você vai me ajudar a botar na Amazon. E já vou escrever outro ano que vem. Já tem editora também, já falei. E quando que a gente vai falar daquele outro projeto de livro também, para trazer o pessoal da fisioterapia? Sim, para fazer Vamos organizar isso aí. Os livros com as histórias dos fisioterapeutas. Foi uma ideia que surgiu hoje pela manhã. No café da manhã. No café da manhã aqui. Vamos organizar isso. Eu vou voltar para Recife com essa ideia, até porque hoje percebo que a gente tem uma responsabilidade. Sim. Talvez ela nunca tenha pensado nisso, mas recentemente uma pessoa me falou sobre isso e eu fiquei pensando. A gente hoje faz 2 eventos por ano para fisioterapeutas lá de Recife, 2 congressos. Já somos referências. É um congresso técnico e um de mentalidade. Eu escutei de um fisioterapeuta que é um grande lançador de produto digital lá da região, que em termos de experiência e conteúdo é o melhor da região. Assim, e para ele foi muito impactante porque ele é um cara que ele é faixa preta de uma das maiores mentorias de lançadores do Brasil. Né? Então, escutar isso de alguém que está no jogo há muito tempo é importante. Com certeza. Né? A gente tem a única mentoria para fisioterapeutas relacionadas a crescimento profissional em Pernambuco
E se a gente parar para pensar em termos de ecossistema, a gente tem o maior ecossistema de fisioterapeutas para crescimento de fisioterapeutas de Pernambuco também. Hoje são 38, 40 ali, e que quando se juntam nos encontros que a gente faz, principalmente os presenciais, surgem ideias de 100 mil, né? 150 mil, né? E que se aplicadas chegam a isso. Pessoas que a gente estava conversando no café antes, entraram para a mentoria, que o seu salário, enfim, o que ganhava no mês era na casa ali faturava 500, 700 com os serviços de mentoria. Isso tá faturando 15. Tá faturando 15, foi 7, 10, 15, vivendo um desafio, né? E mantendo esse pessoal, faturamento, né? Mantendo no que é o mais caos da importante. vida, tudo acontecendo, mudança, luto, tudo. Pessoas que saíram de 3.500 foram para 20, pessoas que saíram de 500 foram para 15. Então, a gente tem vitórias muito grandes. E vitórias não tão expressivas assim, mas vitórias pessoais de abrir uma clínica, sabe? De ter o seu tempo com a espaço, família. ter tempo, tirar férias, comprar um carro. A gente tem essas vitórias. Tem uma são muito mentorada legais. nossa, que ela acabou de entrar. Ela entrou em setembro, depois do último evento que a gente fez, e ela me mandou uma mensagem faz uma semana me dizendo assim: André, tô muito feliz hoje, porque hoje, pela primeira vez, depois de 6 meses, eu tô indo para a igreja e tô levando o dízimo. Não é o dinheiro, porque não é pelo dinheiro. A gente fala de número porque é tangível. Sim. Mas não é pelo dinheiro, né? Tem aquela frase: dinheiro não traz felicidade, mas paga plano de saúde, paga escola, paga dízimo, você compra coisas que te fazem bem, você dá presentes, né? Total. Quem acha que tem o Vitor Damasio, né, que eu já citei aqui, ele fala que quem acha que dinheiro não traz felicidade é porque não doou o suficiente. Então, Forte, eu vou anotar. Veja o quanto é importante a pessoa mandar uma mensagem e dizer assim: eu tô pagando o dízimo depois de 6 anos, de 6 meses. O quanto é impactante para ela não poder pagar aquilo que é algo que está na mentalidade dela, que está na fé dela e que ela precisa fazer aquilo para se sentir bem, sabe? Né? Então são vitórias a mais do que o dinheiro. E uma coisa que a gente fala para os nossos mentorados é que cada vitória deles, a gente comemora também. Total. Às vezes as pessoas não dão valor, porque são pequenas vitórias. E a gente comemora cada uma delas. Eu e ele. Total. A gente abre um vinho, assim, ó, pro fulano, pela conquista. E você manda pra eles? Ou não? Não, É só a gente offline? a às gente vezes? Não, a gente fala para ele: tô abrindo um vinho Mas aqui. você manda uma vibração positiva, Manda. né? Sem dúvida. Eu vou começar a mandar agora pra eles. É boa ideia essa, Marcelo. É? Eu vou começar a tirar uma foto e mandar por vocês. Ó, cabeça empreendedora. Esse aqui tá falando assim, calma, vamos ver qual que vai ser o impacto que isso vai gerar. Mas precisa. Legal, porque eu falo isso pra eles, a gente comemora as nossas conquistas e comemora a deles, porque a gente valoriza o que eles estão conseguindo, né? Às vezes nem eles estão acreditando que estão conseguindo, né? A gente estava ontem falando, eu falei ontem com um dos nossos mentorados, ele tinha combinado um negócio com o André, e essa semana ele botou em prática. Uhum. Aí eu fiz: André, o que é? Aí ele fez: depois eu te conto. E eu vi a postagem dele, eu fiz: ei, pode me contar. O André disse que ia me contar depois, mas eu já quero saber o que é. Aí ele disse: não te contou, ele disse, ele me contar com detalhe, mas não deu tempo ainda. Aí ele fez: Laura, é isso aqui. Mandou um áudio pra mim. Eu disse: que massa! Aí ela já falou mais 3 ideias, eu disse: vamos fazer isso, anota aí, vamos marcar uma reunião. Boa. Já tem coisa pra fazer. Põe sabe? data Então, e vai. a gente vai fazendo e comemorando com os mentorados, né? Muito legal isso. Muito legal. Eu lembro de quando eu visitei Recife também, Pernambuco, como você falou, e eu já tinha ido há uns 10, 15 anos atrás, e me chamou muita atenção a questão da beleza, mas principalmente a forma que eu fui acolhido lá, né? E vocês trazendo todo esse potencial, essa oportunidade, essa pista para um nicho de fisioterapeutas em Pernambuco, e aí você vai quebrando isso ainda mais para a cidade que vocês estão ali e tudo mais. Quando vocês estão aqui vivendo uma semana em São Paulo, quais são as diferenças assim entre empreender lá e o que vocês enxergam aqui? O que vocês conseguem levar de bom para lá, que fala, faz sentido, encaixa lá, e o que, por exemplo, quando vocês vêm para cá, falam: esses paulistas, se eles fizessem isso ou agissem assim, eles iam fazer muito mais histórias de sucesso com outras pessoas. Deu para pegar minha pergunta? Deu. Eu acho que, por exemplo... O que você leva e o que você traz? O que eu trago?
Que não é, eu acho que não tem a ver com a educação, mas eu acho que tem a ver com a vida corrida que se leva em São Cultura. Paulo. Com a cultura. Cultura, total. A gente está num prédio há uma semana em que a gente não conseguiu dar bom dia para ninguém. Então, eu acho que, e não é ser mal educado, eu acho que a vida corrida faz isso. Eu acho que esse calor humano que você disse lá em Recife, de acolher, de falar com todo mundo, de dar... Eu acho que se isso fosse uma cultura local, isso ajudaria, isso mudaria o jogo de muita gente. Tá bom. Porque, e como eu estou falando, não é algo relacionado à educação. Eu acho que é cultura porque se vive, às vezes, num prédio com 400 pessoas. É um ambiente também, né? Que saem de manhã, voltam à noite, né? Tem tudo isso. Que no interior já não deve ser assim, porque as pessoas têm uma velocidade menor, né? Então, é uma coisa que eu percebi. As pessoas estão muito aceleradas aqui. Eu acho que desacelerar, às vezes, faz com que você enxergue oportunidades que você não enxergaria na velocidade que você está. E o que eu levo para lá sempre. Cada vez que eu venho para cá, eu venho muito para evento. Uhum. Não são cópias, mas muito dos nossos Ideias. eventos são ideias que a gente vem para cá, olha aqui, coisas que a gente vive. Sabe uma coisa? Todo grande evento quer vir para São Paulo. Tá bom. Todos os grandes mentores que a gente conhece fazem evento em São Paulo. Tá. Isso não é uma vontade nossa. Que eles vão para Recife. Que as pessoas... A gente tem mentorados que são de outros lugares do país. São Paulo, do Rio. Mas a gente quer que o povo vá para Recife. Porque lá é nossa casa. Lá é nosso ambiente. Lá é Lá vocês estão jogando em casa. Eu né? estou em casa, exatamente. E a gente proporciona coisas tão boas Total. quanto aqui em São Não Paulo. tenha dúvida disso. Entendeu? Tenha dúvida Eu sou muito de abraçar, beijar. Então, meus mentorados, eles sabem. Por exemplo, Lorena, eu tô ruim, não sei o que, eu vou lá dar um cheiro. Eu tenho essa possibilidade, porque eles estão perto de mim. Sim. Né? Claro, de São Paulo, vamos fazer uma videochamada? O que é que você está precisando? Então, eu vou dar essa atenção. Ótimo. Mas eu tendo a possibilidade de tomar um café, que a gente já fez isso, tomar café com um, ir na casa do outro. A gente tá com mentorados aqui em São Paulo, eles vieram... ela vai fazer um curso comigo, então a gente tá junto, trouxe a filha. Estar no ambiente familiar é como se todos fizessem parte da família, tá? A Nossa gente fala muito, eu falo muito isso, e Lorena, quando eu falei isso, ela concordou. Não é que São Paulo... não é que você, para aprender algo bom, precise ir para São Paulo, ou para o Rio, ou para Minas, ou para onde quer que seja. Cada vez menos. Você pode ir para lá, mas lá não tem que ser a primeira opção. Não tem que ser a única opção. Aí qual é a ideia da gente? Trazer para Recife, levar para Recife conteúdo bom, experiência boa, atendimento bom, para que as pessoas digam, eu posso ir para São Paulo fazer um curso, como a gente vem, ela está aqui fazendo um curso. Mas dizer assim, em Recife eu tenho coisas tão boas quanto lá. Boa. E pessoal, vamos aproveitar essa questão de levar para Recife. Curte esse episódio, compartilha para que ele possa chegar em ainda mais gente, não só em Recife, mas todo o Nordeste, que eu tenho um carinho enorme, mas manda para aquela pessoa que veio o nome na tua cabeça agora. E um outro ponto, se você ainda não adquiriu o teu exemplar do livro do Tarja Preta São Silvestre, e eu sei que você ainda não adquiriu, esse é o momento. E lembrando que ele faz parte do movimento, o movimento TPSS, e o percentual de royalties da venda desse livro também vai ser destinado para instituições aí que investem em projetos de saúde mental. Então, quando você está comprando esse livro, você está ajudando muito mais um movimento e aquele nome que a gente não faz nem ideia que está precisando receber essa ajuda. Beleza? Bom, lembra que ambientes são coisas também. E livros são ótimos ambientes. Total. Livros são Total. ótimos ambientes. Total. Esse ano eu já li 9 livros. Foi o ano que eu mais li livros na minha vida. Então vamos entrar numa pergunta que eu sempre faço aqui, que se você fosse me dar o nome de um livro que A gente vai dizer ajudou... o mesmo livro. Vamos dizer o mesmo livro. O mesmo livro? Como Os vai? dois? Sem dúvida. Então não vale o mesmo livro. Pergunta pra mim primeiro, então. Tira para o ímpar aí, vai. Tira para o ímpar, vai. Não, mas vai, pode vai, perguntar, vai, se vai. quiser, pode perguntar a ela. Você leu 9, pô. Então você vai dar um desses 9 e ela vai dar o que é, porque ela sempre vai mandar mais mesmo, então ela vai falar isso. Um livro que ajudou vocês a enxergar o mundo de forma diferente ou esse que está na tua cabeça agora? Qual que é? Não, eu acho que para quebrar crença, para
principalmente financeira. É Uma Mente Milionária? O Segredo da Mente Milionária. Muito bom. Muito bom. Muito bom, e tem exercício para você fazer de mentalidade. Você ler coisas positivas todos os dias, você ressignifica essas crenças que você viveu, você encontra isso dentro do livro. É muito bom. Eu li ele Vale a indo pena para demais. Aracaju palestrar. Foi? Ele é muito bom. Ele é muito legal. Ele é muito bom. Eu tava Foi o lendo segundo agora. livro do ano. O primeiro livro foi de Érico Ferrão, que você conheceu. Sim, O segundo livro foi exatamente ele, e é um livro que você tem que ler todo ano. total. Todo ano. E o top 1 dos 9 que você leu esse mês, esse ano? Seria esse, mas já que ela falou esse, Armas da Persuasão. Armas da Persuasão. Temos aqui? Esse eu não tenho. Não. Armas da Persuasão. É muito bom. Ele Mas é tem alguns ali que eu já olhei. Eu já Tem li também. o- 7 aves. tem a lei- É tem- parecida a capa, né? Por isso que eu olhei pra trás. Ali tem a Lei do Triunfo, ali tem o Monge Executivo, que é muito Já li bom. Do também. Tarja Preta São Também, Silvestre. Tarja claro. Preta. Vai falar, Sim, Dona? não. Você não vai falar esse? Se fosse daqui a um mês, seria ele, porque eu vou ler ele, eu vou começar a ler ele já. Entendi. Não li ainda, mas eu vou ler ainda esse ano. Mas a sensação que eu tinha quando eu lia, e eu nunca fui uma pessoa muito de ler, é que todo dia eu aprendia alguma coisa diferente. E uma meta bacana, assim, que eu achei, que eu não consegui cumprir nos últimos 2 meses, mas eu tô no lucro, já que foram perto de 10 livros, né? 10 páginas por dia. Total. 20 minutinhos ali. A gente falou muito de aprende. crença aqui, e uma das maiores crenças que eu tenho aí do lado positivo é que se eu pudesse deixar um único hábito para o Joaquim e para o Samuel, Leitura. é a leitura. Leitura. Bom demais. Porque eles vão encontrar o que eles quiserem, com os melhores especialistas e assim por diante. E a gente tem um outro quadro aqui, na verdade é o único quadro, a pergunta do livro eu sempre faço. Só para eu voltar, eu anotei aqui uma decisão, quando a gente estava falando de comunicação, tem a ver com livro, aí eu fecho esse capítulo livro, que é ler um livro sobre a cultura nordestina. Então vocês podem me indicar agora, ou se não, depois vocês pensam e me enviem. Vou pensar. Tá? Não, eu já tenho um Qual? que conecta com a pessoa que está aqui. Eu imaginei. Tem eu o tava, filme. Eu tava Tem mentalizando. o filme, O Alto da Eu já visitei Compadecida. lá o Castelo. É Castela? Lá? Não, lá Lá foi é Ricardo do Brenan. Eu acho que foi Verdade, Ricardo verdade, Brenan. Confundi. Foi Ricardo Brenan. Lorena, é Lorena Suassuna, né? E tem um escritor muito famoso, o Ariano Suassuna, que ele escreveu O Alto da Compadecida, que ficou muito famoso em filme. Aham. Mas o livro, ele tem um ar diferente. Eu não pensei nele porque eu ia falar alguma coisa da Da cultura, Da eu quero aprender a mesmo, cultura. porque é mais Mas história. ele é cultural total, porque você Ele ouve... passa lá. Passa. Mas se você lembrar Mas de a algum história. de cultura, Esse eu vou pesquisar. Eu li. Ariano Suassuna. fechamos o capítulo livro. E aí, entrando nesse formato que eu tenho aqui também, que é até de uma pessoa que a gente conhece, que estava com a gente lá no Nordeste, que é da querida Dosa, que é o Café Movimento, que ela trouxe alguns aqui para mim. Vocês aceitam o cafezinho? Aceito. Então, Aceito. Bom demais. tá? Café de uma grande amiga E que aí- a gente também já teve lá em Recife. Exato. E aí, nesse momento, eu faço a seguinte pergunta. Se vocês pudessem, estão fazendo uma caminhada lá na praia de... Deixa eu pensar. Carneiros? Carneiro é uma Carneiro, praia muito bonita, tarde. Carneiro. Tá andando em Carneiros. Carneiro é uma praia bonita. E aí vocês podem escolher alguém do passado de vocês para estar um dia mais friozinho, mesmo sendo em Carneiros, e aí vocês almoçarem e vão tomar um café, beleza? Com quem que vocês tomariam um café com alguém do passado de vocês? Pode ser vivo ou morto. Meu pai. Esse aí não tem nem O nome. Pedro Guerra. Pedro Guerra. Não tem nem o que discutir. Meu pai. Tem mais um? Eu posso ter 2. Pode ter 2. Pode só pra isso. Tá tranquilo. Eu esqueci de trazer. Meu pai. Eu vou ficar a chorar, ó. Meu pai é um grande mentor. E foi meu mentor por muito tempo. Continua sendo, né? Vai ser pra sempre. A vida toda. E tá vivo. Graças a Deus. Que dure muito. A gente batia muito de frente. Porque ele empreende e eu empreendo. E é como se ele já tivesse vivido tudo que eu vivo
E ele não queria que eu passasse por todas as dificuldades que eu vivi. O que ele passou. ele viveu. Que ele viveu. Que ele viveu e não queria deixar eu viver. Tá bom. Então a minha briga maior era que... E aí a gente tinha essas discussões, eu dizia, eu não quero a sua opinião. Porque eu digo que ele não sabe ser... Nessa hora ele não sabe ser mentor. Ele sabe ser pai. Entende? Uhum. Ai, gente, desculpa. Então, uma certa hora da minha vida eu queria sair do consultório e montar a clínica. Uhum. E foi onde eu tive o maior baque, assim, porque na cabeça de um empreendedor Grande. iniciante, o que é que você vai fazer? Obrigada. O que é que você vai fazer? Você vai sair de um faturamento X. Você vai sair de um faturamento X e você vai para um 2X. Tá. Esse é o primeiro erro do empreendedor. Iniciante. Tá. Achar que você vai sair daquilo dali e vai duplicar. Pelo contrário. Você vai dividir porque as contas são muito maiores. Primeira coisa. E aí ele falou, Lorena, mas você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez conta disso. Pai, eu não quero saber. Eu vou fazer. Aí minha mãe uma vez olhou pra mim e fez assim, minha filha, as pessoas pagam para seu pai fazer o planejamento estratégico, não sei o quê. Eu falei, mas ele não sabe ser consultor comigo, ele não sabe ser essa pessoa diferente, ele sabe ser meu pai. Então ele vai dizer, você tem que fazer assim. E se der errado, ele vai dizer, tá vendo? Eu lhe avisei. Porque ele é o pai nessa hora, sabe? Então, a gente batia muito de frente e eu não deixava. Até hoje não deixo. Não deixava. Eu não pedia a opinião dele no meu negócio. Uhum. Mas ele sempre me deu os melhores insights sobre negócio. Tanto é que hoje... Mas ele Da falando como no papel de pai, aí você pegava esse insight pro negócio. Isso. Tá. E outra, enquanto empreendedor, enquanto consultor, meu pai consultor hoje, quando ele trabalhava, eu via os pontos negativos do que acontecia na vida dele e eu sabia que eu não queria para minha vida. Tá bom. Então, ele foi muito exemplo do que eu não queria. Tá bom. Vamos lá. Meu pai trabalhava para o governo. E o governo demorava 3 meses para pagar. Uhum. As contas chegam todo mês. Uhum. Então, a gente ficava apertado, Tá bom. né? Então, uma coisa que eu queria era, eu quero ter dinheiro todo mês. Eu não quero trabalhar para uma empresa que demora 3 meses para me pagar. Então você tinha que ir pro CLT nessa época com esse pensamento. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Tem que trabalhar na Eu iniciativa não- privada para iniciativa privada. Exatamente. Eu não vou pegar pessoas que... Por isso que eu não trabalho para plano de saúde. Sim, Porque demoram. tá claro. Pra me pagar? Era só pra mudar teu assim, estado. Meu pai, ele foi meu grande mentor É. pessoal e profissional. Eu tenho ele como exemplo em muita coisa. Mas exemplos que eu quero seguir e exemplos que eu não quero seguir. Tá? Meus pais, na verdade. Minha mãe... Todos os pais acho que têm esse papel. Minha mãe, ela hoje é CLT. Mas minha mãe também empreendeu. Boa. E empreendeu numa época que ninguém sabia o que era. Por exemplo, minha mãe teve uma empresa de avaliação periódica, avaliação profissional, como que chama? De saúde e tal? Saúde, Boa. sim. Exame médico. médico, exame periódico. laboral, exame laboral, É. exame dimissional. Demissional. Medicina do trabalho. Medicina do trabalho. Em 91. No Nordeste. Sim, que Detalhe. ninguém sabia o que era. Então, ela tinha contratos com o aeroporto, ela tinha contrato com escolas, com grandes empresas e tal. Só que, na época, ela tinha montado um restaurante, estava trabalhando no hospital. Enfim, era muita coisa, ela não conseguiu dar conta. A sócia dela disse que não queria mais. Então, ela terminou perdendo essa área. Eu disse, mãe, hoje você ia ser milionária, né? Porque você estava numa área que ninguém sabia, que ninguém existia. Ela estava no Oceano Azul. Exatamente. E hoje tem um monte de gente ganhando muito dinheiro com isso. Enfim. Mas ela é CLT. Então, ela tinha as ideias de empreender, mas tinha medo de ficar sem dinheiro por conta das situações que meu pai vivia, digamos assim. Então, aquele equilíbrio ficou instável. Então, era uma coisa que eu não queria pra minha vida. A instabilidade, assim. Eu empreendo, mas eu sei quanto vai entrar, eu sei quanto que vai sair e tal.
Então, meu pai seria uma pessoa que eu sempre tomaria um café. Meus pais seriam pessoas sempre que eu tomaria um café. Por isso. Inclusive, hoje ele faz entrega na mentoria. Na área de Eu tenho uma planejamento pergunta pra estratégico. ti. Ah, Você pode deixa eu fazer só pergunta? terminar. Sim. E a outra pessoa que eu sentaria era meu avô, Pai do seu pai? Não. pai da minha mãe. Da mãe. Legal. Ele era médico, Humberto, o nome dele. Tá. E foi um grande incentivador. Ele não sabia, assim, na época que eu entrei na fisioterapia, ainda é muito pouco valorizada a fisioterapia. Se bem que depois da pandemia, as coisas começaram a melhorar, né? Então a fisioterapeuta começou a ganhar mais. A Rosa, por exemplo, deu uma aula aqui sobre... Era a área dela, né? A área de fisioterapia respiratória. Foi a que deu um boom, né? Depois da pandemia. Sim. Ele era ortopedista. Tá. E para ele, fisioterapeuta era só aquela pessoa que fazia a reabilitação pós-cirúrgica, vai. Tá bom. E eu não fui pra fisioterapia tradicional, fui pra osteopatia, que é aquela história de ninguém saber o que é. Uhum. E na osteopatia é uma filosofia onde a gente avalia todo o corpo pra ver o que é que tá causando aquele problema. Eu não olho um quadril, eu não olho um joelho, eu olho uma pessoa. Uhum. Então ele não sabia o que era, e eu comecei a mostrar a importância de olhar um corpo todo, Tá bom. e não só uma articulação. E aí ele valorizou aquilo absurdamente. Então foi um grande incentivador. Sensacional. Também. Queridos, a conversa tá maravilhosa. Deixa eu te interromper, desculpa. Não? Do quê? Você ia perguntar Você alguma falou que coisa? ia perguntar alguma vou coisa. agora. Tá. E aí faz parte do... Ah. E eu queria primeiro fazer essa pergunta. Pra ti eu vou fazer essa pergunta. E pra ti eu vou te fazer um pedido. Beleza? Certo. Pra ti a pergunta é... O que você diria para um pai como que no papel de filha seria interessante, para que esse pai deveria olhar para ele perceber ou ter uma melhor convivência com os filhos enquanto ele alterna nesses papéis, beleza? De pai? De pai e mentor. Eu vivo isso hoje. Os meus têm 9. E aí eu te ouvindo, me conectei muito, mas me conectei do outro lado, entende? E aí eu queria ouvir de ti, desse lado de filha, que conselho você daria para mim, que tô aqui desse lado como pai, para olha, tenha atenção a isso, para perceba quando você tiver e tal. Eu acho que você precisa ouvir. Que as pessoas hoje elas escutam, elas não ouvem. Boa, Porque escutar é o passar aqui de um lado para o outro. tá bom. E o ouvir é você ouvir com atenção e entender o que está acontecendo com o seu filho. Porque às vezes... E prestar atenção nele, porque às vezes ele não está falando, Uhum. mas ele está demonstrando. Sim. Então, você ouvir com atenção e empatia o que está acontecendo. Primeira coisa. E saber quais são os grandes questionamentos, os nãos, né? Porque essa história do não... Eu adoro contar a história, tá, Vai, Marcelo? Então, rapidinho. um minutinho. Manda. Eu, quando era criança, fazia assim, pai, eu quero ir pro show, eu quero ir pra uma festa. Não. E eu sou a filha que questiona. Por quê? Eu tenho um em casa. O outro não, mas eu não Aí eu questiono. fiz, certo, não, mas por quê? Porque eu tinha uma amiga que tinha uma casa que era do lado da festa, eu tinha, sei lá, motorista de alguém que podia levar, Sim. pai de alguém que podia pegar, e eu tinha tudo. E meu pai dizia não. E eu, por quê? Porque eu não quero. Ai, gente, como que isso me matava? Porque eu não quero, nunca foi resposta pra mim. Pai, isso não é resposta. Ele disse, Lorena, você não vai. Total. Ponto. Tá. E aí eu fui crescendo. Uhum. Aí um belo dia eu fiz, pai, por quê? Ele disse, porque eu não quero. Isso não me responde. Diga o porquê. Aí ele começava a dizer assim, porque você não é todo mundo e você não vai. Porque quando você tá em grupo, uma decisão em grupo não é a sua decisão, é a decisão do bando. E aí você termina fazendo besteira. Isso ficou muito na minha cabeça. Então, a tomada de decisão minha sempre foi minha. A vida inteira eu ouvi, você nunca foi todo mundo. Todo mundo escuta isso, né? Você nunca foi todo mundo, mas isso... Você não é todo mundo. você né? não é todo mundo. Sim. Então, isso pra mim ficou do... Eu tomo a minha decisão. Sim. Eu tomo a minha escolha. Eu tenho a minha escolha. Então, eu nunca fui pela cabeça dos outros. Isso é fato. Mas ele tinha esse cuidado. Então, o pai, ele tem esse papel de dizer o não. Mas diga o não dizendo um motivo.
A sacada que eu tive disso que você acabou de falar é, não porque eu não quero, primeiro eu falo o porquê eu não quero, para automaticamente ele chegar na conclusão que eu não quero por conta disso, né? Exatamente. Mas como na época, a gente eu tenho 41, a gente não tá tão novinho assim, né? Hoje a gente já tem outras visões. E aí meu pai, o pobrezinho, ele faz assim, a gente errou muito, minha filha. Eu falo, pai, senão a gente não tava vivo. Mas deu certo, que senão a gente são 3 filhos. Os 3 estão vivos, tá tudo certo. Fique tranquilo, ninguém vai culpar você por nada. Boa. Né? E pra ti, Diga aí. que mensagem você deixaria? E aí olhando pra câmera, com essa pose de galã que você tem, nordestino, o que você diria para aquelas pessoas que estão talvez passando por aquele momento que você passou, ou talvez que estejam sentindo que elas precisam ir para um momento diferente de vida, mas elas ainda podem estar se questionando se, será que eu saio desse ambiente ou não? Será que eu me aproximo dessas outras pessoas ou não? Será que eu começo a me valorizar e me abrir para receber essas coisas assim ou não? O que você poderia deixar de mensagem para elas? Você me perguntou mais cedo sobre a questão dos riscos, né? Quantos riscos a gente assumiu depois que a gente começou. A gente não, você. Você falou essa mensagem é pra não divide a pergunta, não. Quantos riscos eu assumi depois que eu fiz essa mudança? Sim. Quem estiver passando por um momento assim, arrisca. Assume o risco. Se der errado, na pior das hipóteses, você já sabe o que você não pode fazer. Porque o grande lance da procrastinação de mudança, de um projeto que você queira, de qualquer coisa a procrastinação ela é um gatilho para que você fica criando coisas na sua cabeça, dizendo assim... Fica justificando. Eu fico justificando para dizer assim, é melhor não fazer, porque se der errado, né? Vai dar errado. E então... se der certo, né? Pois é. Na pior das hipóteses, dando errado, você já sabe por onde você não pode ir. Deu certo o que você não precisa fazer, o que você não pode fazer mais, né? Quando a gente faz alguma coisa para sair do estado que a gente está, na pior das hipóteses, a gente volta para o mesmo lugar, mas já aprendeu alguma coisa. Sabe? Eu posso acrescentar uma coisa? Ela pode acrescentar Pode. Quando a gente vai tomar uma decisão, a primeira coisa que você precisa saber é o que você não quer. A gente falou disso aqui no offline, né? Depois disso, O você que não pode... fazer. A primeira coisa que você precisa saber é o que você não quer. Aí, você toma decisão. Vou anotar outra coisa aqui, numa reunião importante que eu vou ter. Nós vamos começar listando nessa reunião o que a gente não quer. Exatamente. Exatamente. O não é importante. O não é importante. Então, eu digo que tá passando por uma situação, tenta romper com tudo que você está fazendo. Na pior das hipóteses, você volta. Sensacional. E começa de novo, já entendendo, eu não posso fazer aquilo porque não vai dar certo. Então já pensa em outro caminho. Mas eu já pensei em vários caminhos para resolver essa situação e não deu certo, mas você não pensou em todos. Top. Tenha certeza que você não pensou em Vou todos. complementar. Dê o passo e tenha fé. Que Deus bota o chão. Tem uma música, né? Tem. Eu tava ouvindo ela ontem. Exatamente. Então, dê o passo. Se você não der o passo, você não vai sair do lugar. Você coloca o pé, Deus coloca o chão, não é? Exatamente, exatamente. E então, tem um você tem que negócio- dar o passo para ele botar o chão. Se você ficar no mesmo lugar, não adianta nada. Tem uma frase na fisioterapia que O movimento... o movimento devolve. Então, por exemplo, hoje existe uma coisa na fisioterapia que é... Olha, eu que não sou fisioterapeuta falando de fisioterapia. Tem uma coisa na fisioterapia que é assim, você tá com dor, não é para parar de fazer o movimento. Dor, você precisa se movimentar para aquela... Né, para aquilo passar. Então, hoje, o movimento da fisioterapia hoje é fazer as pessoas se movimentarem. Boa. E o movimento, tanto na fisioterapia quanto na vida, ele devolve. Eu já tive situações em que, por exemplo, acorda desanimado, não quer fazer uma coisa, está cansado, está desmotivado, mas uma peça que você mexe, uma ação que você toma, pode não vir por aquilo ali que você fez exatamente, mas em algum momento chega por outro lugar. Sim. Eu vivo muito isso na época de evento, por exemplo. Só um parênteses. De dias assim, de estar bem desanimado, tá 2, 3 dias sem vender ingresso, e aí eu digo, peraí, vou levantar, vou mandar 10 mensagens aqui. E aí eu mando 10 mensagens, eu faço um post no Instagram, eu falo com algumas pessoas, e ninguém responde.
E aí daqui a pouco vem alguém que eu não imaginava e diz, eu queria comprar um ingresso. Só porque Sendo gerou a coisa movimento. mais fácil do mundo, é só pagar o ingresso e tal, sem muita conversa, é só, eu quero comprar um ingresso. Então, o movimento, ele devolve. Muitas vezes, ele não devolve diretamente por aquilo que você está fazendo, mas ele devolve. Então, Adorei a frase. quer sair da situação que está? Toma decisão, decide e se E movimenta. dá o passo. E dá o passo. Última pergunta pra gente encerrar. Antes de vocês deixarem todos os contatos, falar dos eventos, da palestra, se já tiver o nome do novo livro, ela vai Ainda falar não, aqui ainda não. também. Qual que deveria ser o título desse podcast? Desse episódio? Ui, esse é contigo, vida. Pô. Qual o nome desse podcast? Desse episódio. Desse episódio? Ou uma frase, a thumb ali, né, que a gente chama. Uma palavra, duas palavras. O movimento devolve. Seja para o que for, o movimento devolve. Você concorda ou... Eu concordo e eu gosto também muito da ambiência. A ambiência transforma. A ambiência transforma. Então- Ou o ambiente transforma. A gente pode pôr ambiência e o título, ambiência na capa e o título, seu movimento Devolve. devolve. Pode. É. Eu acho Boa. que a gente falou sobre esses assuntos, ficou muito legal. Top. Todas as vezes que eu me movimentei, ou eu ganhei, ou eu aprendi. Nunca se perde. Total. Você ganhou 2 vezes. Ganha 2 vezes. Ou aprendendo, ou ganhando, efetivamente. Meus amigos queridos, mais uma vez, gratidão por me receberem lá. É um prazer ter vocês aqui. Eu acho que esse livro tem que ser lançado lá ano que vem. Pronto. Ué, só preciso ser Conecta- convidado para algum evento, né? No Conecta Físio de 2027, Hein? 28 e 16. 20, de 26, Pronto, nos dias 28 e 29 de agosto. pronto. Já Aí, tem data. já Vamos tem data. embora, já tem data lá em Recife. Tem data. Pronto. Muito bom. Como que o pessoal encontra mais sobre a história de vocês, sobre o negócio de vocês? Se tiver algum fisioterapeuta aqui assistindo que quiser fazer parte desse movimento, desse ecossistema, como que eles fazem? Olha lá, ó, agora é a hora do... Meu Instagram é o souandreguerra, @souandreguerra. E o meu é @Lorisuna. LORYSUNA. Fisioterapeutas de São Paulo que queiram conhecer mais sobre esse movimento lá de Pernambuco, na pior das hipóteses, vão ter que ir para lá para participar de algum encontro presencial. Ah, vai lá para gente Recife, mora- boa Pessoal, viagem. a gente Pois mora é. onde vocês tiram férias, a gente então Gostei. vamos embora para Recife. Então é Assim, isso. é um trabalho online que a gente tem 2 encontros por ano. Tá, Então, dá para se organizar. Presenciais, né? Presenciais, é. tá. Então, dá para se organizar, dá para ir e a gente dá todo esse suporte do online, né? De aulas, de mentorias individuais, em Encontros. grupos, enfim. É bem e interessante. se alguém assistir aqui e chegar até vocês assistindo aqui, qual que é a palavra que eles vão... Ambiente? Movimento? Escolhe uma. Da Tarja Preta a São Silvestre. Pronto. Uma frase. TPSS. TPSS. Pronto, vai ficar fácil. TPSS. Pode ser? Pode. TPSS. Pode sim. Obrigado. Mais Eu um. que agradeço, meu amigo. Prazer estar aqui. Foi maravilhoso. Um amigo que a PNL me deu. É verdade. Eu Desde a ganhei de primeira presente. turma, Pronto. a gente sempre junto ali. Eu ganhei de presente. Muito obrigada por abrir esse espaço, né, pra gente contar um pouquinho da nossa história. Foi maravilhoso. A gente fala muito, a gente fala demais. Quem? Nós Não, mas... falamos muito, mas Tranquilo. é o que a gente vive. Sim. A gente ama o que a gente vive, né? E a gente cresceu muito juntos. Sim, Isso é possível total. para quem quer empreender junto também. Total. Então, Muito bom. simbora. Essa foi uma das gravações com que a energia tava lá em cima. O Fernando vai comentar isso depois, com certeza. Mas foi muito, muito agradável bom. mesmo. As outras também, mas essa energia tava no estilo ali, tava com aquela energia de boa viagem ali. Sabe quando você tá ali na beira da... Energia tomando um pernambucana, caldinho de feijão, na beira né? da praia. Era um Aí. lugar. E de verdade, era um lugar que a gente queria estar muito. Boa. Desde o primeiro Ah, eu eu falei, também. tem que ir pra lá, tenho vamos dúvida, marcar. muito eu quero bom. ir. Então, Vamos marcar. Galera, obrigado por ter acompanhado até aqui. E, mais uma vez, curte esse episódio, compartilha, que com certeza tem muito insight aqui e vai ser muito bom aí para quem receber. Beleza? A gente se vê no próximo. Valeu! Cheiro! Cheiro. Cheiro, muito bom. É isso, cara.